A expansão do BRICS, como há muito não se via, o mundo acompanhou o último encontro dos BRICS que acabou de acontecer na África do Sul, em que os membros do grupo decidiram convidar novos países para ingressarem no BRICS. E essa decisão, que é muito importante, é um passo adiante muito importante dado pelos países fundadores do BRICS, foi muito criticada, especialmente pela imprensa liberal e pela imprensa e analistas vinculados aos interesses dos Estados Unidos de manutenção da atual ordem econômica mundial. E é nesse vídeo que nós vamos discutir esses argumentos. A expansão dos BRICS, ela é meramente simbólica? Ela é desprovida de critério? Ela beneficia somente a China e o Brasil, na verdade, perdeu influência a partir dessa expansão? Vamos analisar esses pontos nesse vídeo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui à TV Grabois, ao programa Almoço Grátis. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Diogo Santos, eu sou economista e aqui nós debatemos os desafios do desenvolvimento brasileiro. Nesse vídeo, nós vamos analisar os argumentos, as afirmações do campo liberal contrário a essa decisão de expansão dos BRICS e que estão, na verdade, apostando no fracasso dessa iniciativa. E para começar, vamos analisar uma fala que foi muito difundida pela imprensa nos últimos dias do economista Jim O'Neill, que foi um economista que lá em 2001, quando ele era economista-chefe de uma grande instituição financeira, cunhou o termo BRICS. Na verdade, não foi exatamente ele, mas uma pessoa, uma mulher que participava da equipe de trabalho dele, que cunhou esse termo no artigo que foi publicado então à época, que era o BRIC, que ainda não tinha a África do Sul. Mas esse é um detalhe importante, mas vale registrar. Mas o que esse analista ele disse que a imprensa repercutiu nos últimos dias? Bom, ele disse que a expansão do BRICS ela foi meramente simbólica, sem nenhum efeito prático, e que na verdade faltou critério para essa escolha de quais países iriam ser convidados para ingressar no grupo. Bom, esse argumento ele falha porque ele parte de uma ideia de que o BRICS seria algo como uma União Europeia ou como o Mercosul, ou seja, um conjunto de países que se fecham entre si para fazerem comércio, para reduzir tarifas, ou seja, uma forma de acordo comercial e para beneficiar internamente esses países. E essa não é a natureza dos BRICS e vamos falar mais disso adiante nesse vídeo. Mas além dessa visão equivocada de confundir a natureza do BRICS com a natureza de um acordo comercial, de um grupo comercial, essa afirmação de que é meramente simbólica e desprovida de critério a expansão dos BRICS também não se sustenta, porque os países que foram incluídos agora, que foram convidados a participarem do grupo, eles têm várias características que fazem com que essa ampliação tenha sim um peso importante na economia e na geopolítica mundial. Vamos começar, por exemplo, pelos dois países, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. São dois países grandes produtores de petróleo, com um grande poder de influenciar o mercado do petróleo e que também, por conta disso, têm um grande poder financeiro. São países que têm uma enorme capacidade de, por exemplo, capitalizar o Banco dos BRICS, colocar recursos no Banco do BRICS e ampliar a capacidade desse banco de fazer o papel de um banco de desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, dos países do sul global. E, aliás, essa semana mesmo, uma das lideranças dos Emirados Árabes Unidos já afirmou que o país vai colocar sim recursos no Banco do BRICS para ampliar a capacidade do banco de realizar empréstimos e fazer projetos para os países do grupo e também para países fora do grupo. Então, a inclusão desses dois países muda sim o desenho da geopolítica do petróleo no mundo e vai tirando o peso do dólar do comércio do petróleo mundial, porque a inclusão desses países na iniciativa dos BRICS também tem por trás o objetivo, a intenção de diminuir a dependência do dólar como moeda mundial para o comércio dessa importante mercadoria no mundo, que é o petróleo. E isso é importante para esses países nesse momento em que os Estados Unidos avança a sua intenção bélica e que demonstra maior agressividade. As sanções que os Estados Unidos e os seus aliados impuseram à Rússia desde a eclosão da guerra entre Rússia e OTAN, que acontece no território da Ucrânia, fez com que esses países
acelerassem a sua busca por autonomia em relação aos Estados Unidos, autonomia em relação ao dólar. Então, é muito provido, sim, de sentido a entrada desses países na iniciativa dos BRICS. Mas também temos a Etiópia. A Etiópia é o país da África que teve maior crescimento econômico das últimas 2 décadas. Um crescimento que, em média, foi mais de 7% do PIB por ano. Um crescimento muito acelerado e um crescimento que está também associado à maior participação da China e também da Rússia no desenvolvimento dos países africanos. A Etiópia, por exemplo, ela tem a maior empresa aérea da África. Aliás, quando eu estive em Moscou, há alguns meses atrás, no retorno para o Brasil, a primeira parada, a primeira escala era na Etiópia através da empresa aérea da Etiópia. Uma empresa que não deixa nada a desejar para as suas concorrentes dos outros países ricos e dos países do Ocidente. Ou seja, é um país que também tem um peso muito importante na África e que também tem o peso de sediar a União Africana, que é uma organização de mais de 50 países que é sediada na capital da Etiópia, Addis Abeba. Então, esse também é um país que tem, sim, muito sentido de estar participando do BRICS. Sem falar no Irã, o Irã que é um dos maiores produtores de gás no mundo, um dos maiores produtores de petróleo no Oriente Médio e é um país também que está em busca de maior alternativa à dependência em relação ao Ocidente, buscando mais aliados e mais alternativas econômicas e comerciais. Ou seja, são países que têm muito a ganhar com a sua participação no BRICS. E o BRICS também se fortalece com a participação deles. E, por fim, a Argentina, que é a terceira maior economia da América do Sul e que fortalece também a presença dessa região dentro do grupo, que não é mais agora só o Brasil. Então, o BRICS também se expande mundialmente, regionalmente, com a entrada da Argentina. E também tem o Egito. O Egito é um país que é o maior país da comunidade árabe, e é um país que vem sofrendo uma crise cambial, uma crise de desvalorização cambial, que está também em busca de alternativas à hegemonia do dólar, que também vai apoiar a busca pela construção do comércio entre esses países do BRICS e outros países na moeda local. E, quem sabe, desenhar no futuro a ideia de uma moeda comum entre esses países. Mas o comércio na moeda local, retirando o dólar do centro do comércio entre esses países, já é um passo que os BRICS estão sim buscando realizar e que anunciaram que no próximo encontro do ano que vem, que vai acontecer na Rússia, os seus ministros de finanças e da economia, ministro da Fazenda, estão encarregados de apresentar uma primeira proposta nessa direção. Ou seja, o conjunto de países que agora participarão, que foram convidados a participar do BRICS, eles aumentam sim o peso do BRICS na economia mundial, em setores estratégicos, em regiões estratégicas do mundo. A participação desse conjunto de países no PIB mundial agora ela chega próxima de 30%, que é um aumento de mais de 3% em relação ao grupo anterior. Isso é relevante. Em termos populacionais, o BRICS agora ele tem cerca de 45% da população mundial, ou seja, tem vários fatores que indicam que essa decisão de expansão do BRICS, ela sim tem um sentido estratégico para o fortalecimento dessa iniciativa comum de construção de instituições alternativas à governança mundial. E isso é muito importante ser entendido. O BRICS não é um acordo comercial entre países. O BRICS é uma iniciativa de países, sim, diversos, de países com histórias, regimes políticos diferentes, de regiões diferentes, mas que têm em comum a necessidade e a busca de superação da hegemonia estadunidense e de seus aliados nas finanças internacionais, no comércio mundial e no sistema monetário internacional. E isso que unifica esses países, a busca pela construção de uma outra governança mundial para o funcionamento da economia, em que esses países que têm um peso muito importante na economia mundial não tenham que se submeter aos interesses e ao formato dos Estados Unidos, que é o formato que acontece no mundo, que é vigente no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Outro conjunto de argumentos e afirmações também que apareceram na imprensa nos últimos dias busca colocar mais divisões entre o grupo dos membros fundadores dos BRICS.
dizendo que somente a China foi privilegiada, que não haveria concordância da Índia para essa expansão, que o Brasil perderia influência, e esses argumentos também não são verdadeiros. Em primeiro lugar, a Índia fez uma declaração dizendo explicitamente que apoiava totalmente a expansão do grupo, que inclusive já era essa a disposição da Índia desde 2016, na reunião que indicou a busca por essa ampliação do BRICS. Então, isso não é verdade. Para o desespero daqueles que apostam no aprofundamento das disputas territoriais entre Índia e China, que de fato eles têm questões importantes a serem resolvidas, que não serão resolvidas no curto prazo, mas que não estão sendo nesse momento obstáculos para que essa iniciativa de buscar reorganizar a governança global avance. Então a Índia apoiou sim integralmente a expansão do BRICS. Além disso, outro tema de divergência entre os países fundadores do BRICS, que é a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que tem mais apoio e mais iniciativa de Brasil, Índia e África do Sul nessa direção e mais resistência da China nessa direção, teve na declaração final do encontro dos BRICS uma afirmação importante. A declaração final afirma que o Conselho de Segurança da ONU também faz parte das instituições que devem ser reformadas para fortalecer a participação na governança global de países como Brasil, Índia e África do Sul. Então, ou seja, está dito na declaração final do encontro do BRICS essa intenção de reforma também do Conselho de Segurança da ONU, o que é uma vitória importante, o que é um passo importante para reforçar os interesses desses países no conjunto dos BRICS, sobretudo do Brasil, que tem essa como uma pauta importante das suas relações exteriores. Outro ponto importante, o Brasil conseguiu o seu pleito de incluir mais um país da América do Sul no BRICS. Isso é muito importante para reforçar a posição do Brasil dentro do grupo. Portanto, o Brasil e os demais países que não a China no grupo também tiveram a ganhar com essa expansão e tiveram também concordância com essa expansão. Ou seja, todos os países membros fundadores do BRICS saíram de algum modo vitoriosos desse encontro. Saíram desse encontro entendendo que o BRICS reforçou as suas posições, as suas defesas de mudança na governança global. Agora, é óbvio que os países têm poderes diferentes e capacidades diferentes de influenciar a geopolítica mundial. E isso também pesa nas decisões de qualquer grupo, de qualquer iniciativa geopolítica. Agora, é importante entender que o Brasil não está perdendo influência depois dessa expansão. O Brasil, na verdade, está fazendo agora um forte processo de recuperação de influência, tanto no BRICS quanto na geopolítica e nas relações exteriores. Porque o Brasil passou os últimos 6 anos isolado e com a política externa absolutamente associada subalternamente aos interesses dos Estados Unidos. De modo que agora o Brasil conseguiu mais uma declaração a favor da expansão e da reforma do Conselho de Segurança da ONU, conseguiu a inclusão de um novo país no grupo dos BRICS, que é aqui da América do Sul, e conseguiu também o reforço da sua participação no grupo com a indicação da presidência do Banco dos BRICS, que foi a indicação da presidência pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, o Brasil saiu fortalecido e os membros que agora participarão do grupo também têm muitos interesses seus que são fortalecidos a partir da convergência de interesse em torno dos BRICS. Mas, como dito, é sempre importante rebater essa ideia de que o BRICS é só mais um acordo comercial de países que estão buscando formar um bloco para se beneficiar mutuamente, como se fosse só mais uma iniciativa de bloco regional. Não é isso. O objetivo do BRICS não é esse, mas sim buscar criar as alternativas de governança econômica, financeira e monetária no mundo. Então concluímos aqui a análise crítica desses argumentos, dessas afirmações que buscam rebaixar a natureza do BRICS e a importância da sua expansão decidida agora no último encontro. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!